Sábado, 31 de maio, pelas 22 horas, no Woodstock 69 no Porto, a fumaça irá alastrar-se com os concertos de Cobra Fuma e Caos Ritual, que apresenta o álbum novo, Scum. O bilhete é 10 euros, por isso apareçam e inalem o fumo negro. Sejam bem-vindos a mais um PoçoCast. Desta vez foi a minha vez, de estar aqui sozinho, porque o nosso mal amado Carlinhos não pôde comparecer e é a minha vez de dar o corpo às balas, já que da outra vez ele deu por mim. Portanto, Carlinhos, não te preocupes, também a minha tarefa não é difícil, o episódio será muito melhor que o teu, como é óbvio. Jota, sabes que é verdade, tu também sabes, Carlinhos, opá, vai ter de ser assim. Malta, isto aqui é mesmo assim. Nós temos as nossas vidas pessoais, profissionais, e uma pessoa tem que se desdobrar, e acredito que isto aqui, o Jota também sabe disso, exige tempo para todos nós. Da outra vez eu estive doente, desta vez o Carlinhos teve a fazer, pá, não sei se teve, mas o Carlinhos teve a fazer e não pode aparecer, mas estou aqui a dar o corpo às balas, como eu disse, e vocês, a maneira de compensar este nosso esforço é fazerem subscribe, deixarem like e comentarem, por isso deem-nos aí essa forcinha, porque, foda-se, nós merecemos, pá. Pelo amor de Deus, claro que merecemos. Malta, o Carlos, da última vez, fez aqui uma rúbrica sobre, era a descarga semanal, não era? A descarga dele, pá, aquela descarga, aquelas escolhas cansadas que ele fez, pá, eu venho aqui limpar os estragos dele e vou fazer a minha descarga semanal, que vai consistir em álbuns que eu arranjei no mês passado, alguns do mês passado e alguns este mês, por isso vou-me basear nesses álbuns, porque é isso que eu ando a ouvir. Mas antes disso, vou falar aqui numa coisinha que eu sei que demorou, foi a ressaca de Barroselas, mas nós temos o nosso report finalmente no ar, a parte 1, será dividida em 3 partes. Houve alguns problemas técnicos, culpa ali do nosso produtor, não foi nada, pá. Houve aí uns problemas técnicos que atrasou um bocado a saída do report. Desculpem a quem estava aí sedento para ver isso. Alguma malta que nós falámos, infelizmente, vai ter de ficar de fora devido a esses mesmos problemas técnicos, mas, pá, acho que ficou fixe, vocês vão curtir, pá, e obrigado aí por toda a gente que participou, foi altamente, foi uma experiência nova, certo, Jota? Foi nova, mas, pá, é assim que nós aprendemos, e aprendemos com os erros, e nós estamos aqui para errar. Portanto, malta, obrigado a quem esteve lá a falar connosco e nos ajudou. Próxima quarta-feira sai a segunda parte, na outra quarta-feira a última e derradeira parte, a terceira, por isso mantenham-se atentos. Vamos então começar pelas escolhas que eu ando a ouvir. Alguns dos álbuns são bandas que eu conheço já há muito tempo, mas que só agora é que tive a oportunidade de hoje arranjar. Este por acaso que eu vou escolher em primeiro, já falámos dele cá algumas vezes, porque tem uma capa icónica dentro de um metal extremo, pelo bem e pelo mal, não sei, fica ao vosso critério, mas é uma banda que já falámos aqui algumas vezes, e por acaso este álbum chegou até à minha casa ontem, que é uma edição da altura, e estou a falar de quem? Dos suíços Messiah! Extreme Cold Weather, e esta aqui é uma versão da Nuclear Blast que traz também o Hymn to Abramelin. Edição de 1990, que traz os 2 álbuns da Nuclear Blast. Sim, chegou ontem e eu estou contente por ter isto, porque já andava à procura disto há imensos anos, nem que seja só para ter esta capa lá em casa. O ursinho a andar no meio do gelo, feito tolo. Messiah, banda suíça, como eu tinha dito, dos primórdios, pá, sei lá, estamos aqui, se estivermos a pensar em bandas suíças, vem-nos sempre à cabeça o J-Lemmer, Celtic Frost, o Samael, mas Messiah é sem dúvida também um dos pilares do metal extremo na Suíça, até porque eles começaram em 1984, eram um trio e acho que continuam no ativo, salvo erro, Jota, se depois puderes confirmar isso, acho que eles continuam no ativo,
Pá, houve paragens pelo meio, mas de 2017 para a frente têm estado aí a tocar, até nem sei se têm álbuns novos ou não, mas vou-me focar, tem 2024, até 2020, 2024, não faço a mínima ideia se os álbuns são bons, não sei, vou-me focar naquilo que foi nos anos 80 dos Messiah, e vou começar, até vou falar mesmo aqui do Extreme Cold Weather. Isto aqui, como a banda sempre se intitulou Death Trash, pá, e o Extreme Cold Weather é um álbum que eu gosto bastante. Gosto mais que o Hymn to a Brimley, mas como é que eu vou caracterizar ou como é que eu vou especificar aqui algumas coisas do Extreme Cold Weather? O álbum tem alturas extremamente boas, mas depois tem coisas que são quase ridículas. E para quem conhece o álbum, vou começar aqui a falar da segunda música do álbum, que é a Enjoy Yourself, que começa com uma música tipo com uns sons tipo de circo, estás a ver? Com o gajo a fazer um discurso por trás, a falar sobre que as pessoas que ouvem Death Trash, não sei o que, não sei o que mais, pá, com uma musiquinha de circo por trás, e depois o riff da música, quando começa, podia ser um riff de sarcófago que entra no INRI, opá, não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo, é zero, sei lá, este pessoal na altura acho que não andavam à procura de algo e para serem originais em algo e esse tipo de introduções não fazia qualquer tipo de sentido e aposto que eles agora olhando para trás e ouvindo isto devem pensar assim, epá, a música começa com uma agressividade do caraças porque é que um gajo pôs esta musiquinha de circo ao início da música, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido neste álbum, aquela música instrumental que é, qual é que é? É a Mother Teresa ao Calcutá. Há duas. Não tenho aí, está aí a Mother Teresa, que é essa introdução, opá, que é uma instrumental, pá, mas essa aí é péssima. A música instrumental que vem a seguir é uma música muito boa, instrumental, sei lá, como os Sepultura têm no Esquizofrenia, assim, mais ou menos nessa onda. Agora, essa aí, a Mother Teresa de Calcutá, Dedicated in Love to Mother Teresa, pá, pelo amor de Deus, os Messiah. Uma agressividade do caraças do álbum, e depois tem isso, sei lá, acho que acaba por combinar a esquizofrenia da escolha da capa com um urso polar no meio de um glaciar e com depois com a agressividade toda que Messiah trazia em termos instrumentais e em termos de vocais e até nas partes das letras. Portanto, Extreme Cold Weather é o álbum dos anos 80 que eu mais gosto de Messiah, também só tenho o Hymn to a Brimley e depois os EPs e isso. Tem estas partes que se calhar que são dores de altura e de quererem tentar fazer algo diferente e que sinceramente eu acho que não resultou, misturada depois com partes realmente muito boas do álbum. O Hymn to a Brimley já é um bocado diferente, mais cru, mais direito e à procura de evolução. A evolução é essa que em termos de composição alcançaram no Extreme Cold Weather, claro, com estas partes meias ridículas que eles metem lá para o meio do álbum, mas opá, o álbum tem aquela produção mais podre, menos cuidada, também fruto da época, não é? De ser dos anos 80. Mas, por exemplo, em termos de solos, leads, já era uma banda que tinha, notava-se que já tinha uma capacidade muito à frente de composição e de gosto até. Portanto, misturavam muito bem esse gosto com o mau gosto depois das introduções e cenas desse género. A banda, eu queria muito comprar esta edição, porquê? Porque é a primeira edição em CD que existe destes dois álbuns. Ou seja, tanto o Hymn to a Brimley como o Extreme Cold Weather, o Hymn to a Brimley de 1986 e o Extreme Cold Weather de 1987, saíram em vinil por uma editora chamada Chainsaw Murder Records. E em CD só saiu em 1990 nesta edição dupla. O CD não é duplo, mas traz os dois álbuns numa edição. Eu não sou grande fã disso, por acaso hoje vou ter aqui outro álbum que eu arranjei que também é assim, mas pá, como foi a primeira edição em CD que saiu deste género, eu acabei, pá, vocês já perceberam que eu gosto de ter primeiras edições e acabei por arranjar e é uma edição bem fixe. Em termos de booklet é cansado porque é só, como é que é isto? Só tem o catálogo da Nuclear Blast. Portanto, não há letras, não há informação, não há nada, mas também, como não ficou muito caro, foi uma coisa baratinha, fica bem na coleção e a mim também só me fica bem para me gabar de que tenho isto. Pá, uma curiosidade dos Messiah.
Nos anos 90 eles ficaram mais death metal do que thrash, na minha opinião. Vocês terão certamente outra opinião sobre isso. Mas no álbum de 91, no Choir of Horrors, é assim que se diz, tive um bocado a treinar, que eu não sabia como é que se dizia. Choir, pá, não sei, pá, não sei muito bem. Também eu não sou um gajo no inglês, acho que já deu para perceber. Até no português já não sei para os tomos. Mas pronto, em 91, na altura do Choir of Horrors, eles entraram na Suíça num concurso de bandas chamado Marlboro Rocks, Marlboro do tabaco, Marlboro Rocks, em que eram só bandas de pop e funk e coisas do género. E eles, na altura desse álbum, que já é mais death metal do que thrash, na minha opinião, conseguiram ficar em terceiro lugar na Suíça. Portanto, palminhas para os Massaia, parabéns. Eu, por acaso, não sei se eles já vieram a Portugal alguma vez. Se vieram, não faço a mínima ideia, ou não me recordo, ou está apagada a minha memória. Se já vieram, deixem isso aí nos comentários e ajudem-me. Se não, acho que era uma banda fixe para marcar presença aí em algum dos festivais cá no Burgo. Massaia, banda clássica, pá, esta capa é completamente icónica, toda a gente conhece a capa do urso no glaciar. Não é um álbum fofinho, apesar daquela introdução na Enjoy Yourself, não é um álbum fofinho, é um álbum bastante agressivo, death thrash como manda a lei. Portanto, primeira escolha do meu descarga semanal, Carlinhos, descarga semanal, Messiah, aqui está, primeira escolha. Vamos aqui para a segunda. A segunda é um álbum que me chegou antes, pai, um dia ou dois de Barroselas, antes de ir para Barroselas, um álbum que na realidade é um EP, mas era suposto ser um álbum. Um dia ou dois antes de Barroselas, e andei a consumir isso depois de Barroselas, e ainda ando a ouvir. E a banda é uma banda americana chamada Sorrow, e isto aqui é o EP Forgotten Sunrise. Sorrow. Lançado pela Roadrunner Records pela Roadrunner Records em 1991. Sorrow é uma banda que eu, por acaso, que eu ando à procura e não o tenho já há alguns anos, do primeiro álbum e único álbum da banda, que é o Hatred and Disgust, lançado em 1992, que é um álbum zorro de death doom. Pá, com alguns elementos de thrash, mas não, sei lá, um thrash, aquele thrash clássico, não sei. Mas tem assim alguns ataques de guitarra thrash, mas bastante grave, assim, dead doom com alguns toquezinhos de thrash, assim como o primeiro EP, como o Forgotten Sunrise. Pá, e eu conheci primeiro com o Hatred and Disgust. É um álbum que eu adoraria arranjar, e há aqui algumas coisas que me fazem confusão, porque, por exemplo, a Roadrunner Records é uma editora grande, não é? Albergou bandas como Sepultura, Obituaries, teve grandes bandas na editora. E essas, sei lá, e estes álbuns são álbuns dificílimos de arranjar, ou a preços porreiros, como é óbvio. E como era, e sei lá, é estranho porque essas editoras, eu tenho ideia que elas faziam prensagens grandes. Não sei se, claro, obviamente que Sorrow não deve ter tido as prensagens que teve Obituary. Pronto, que eles nem sequer devem ter tido a mesma saída, nem muito menos como o Sepultura. Mas mesmo assim, sendo a Roadrunner, que já não era aquelas editoras independentes, sei lá, já tinham ramificações por todo o mundo, vejo bastante dificuldade em conseguir arranjar alguns álbuns antigos que eram do catálogo da Roadrunner. Um deles é esse, o Hatred and Disgust. Por acaso tive a sorte de me cruzar uma semana antes para ir de Barroselas com a possibilidade de arranjar este EP, que me ficou para aí a 10, acho que foi mesmo 10 euros que me ficou, portanto um preço completamente acessível, é a First Price europeia. Pá, e este aqui é, sem dúvida, aquilo que se avizinhava no que viria a seguir no Hatred and Disgust. Dead Doom tem 4 temas. 4 temas porquê? Porque na altura a banda era um trio e o guitarrista vocalista, que eu tenho aqui o nome, Andy Marchione,
teve um acidente de aviação na altura em que estavam a gravar o álbum, já estavam 4 músicas gravadas e o álbum isto aqui era para ser uma longa duração, ou seja, era para ser mesmo um álbum, provavelmente alguns temas que apareceram no Hatred and Disgust. Como ele teve o acidente, ficou impossibilitado de conseguir gravar mais temas, ficou o lançamento como EP só com 4 temas e só depois é que eles gravaram o Hatred and Disgust, aí já com 4 membros em vez de 3. Para quem não conhece, isto aqui acho que é daquelas bandas que pá, não será certamente a banda mais conhecida que passou pela Roadrunner Records, mas para quem gosta de Dead Doom com alguns toques de thrash metal, a segunda música é prova viva disso. Tenho aqui um bom exemplo de uma banda que ficou difundida na névoa, Sorrow, Dead Metal, apostem nisto, banda de Nova York, e até tenho ideia que eles estão no ativo também, Jota, não estão? Portanto, se eles andarem por aí, se tiverem a hipótese de darem uma checada ao vivo, ou seja do que for, deem aí uma oportunidade a Sorrow, e para a malta que gosta assim de um Dead Metal mais arrastado, Dead Doom, isto aqui vale mesmo a pena, deem uma checada. E depois, claro, o clássicozão a seguir, o Hatred and Disgust. Se alguém tiver a edição da Roadrunner do Hatred and Disgust, falem com o Paulinho, um preço fixe. Pá, eu depois faço aqui um agradecimento, coisa linda. Pô, quem é que eles querem melhor? Pô, opa, eu já ofereci, da outra vez ofereci ao Carlinhos 50€ pelo álbum Imprecation. Ele deve estar rico que ele não quer. Não sei que. Deve andar rico, estou a ver. Já nem aparece para gravar coisas, não aparece nada. Um gajo dá-lhe 50€, não quer, eu não sei. Mas quem tiver o Hatred and Disgust da Roadrunner Records e o quiser despachar por algum motivo, falem comigo, entrem em contacto que eu tenho interesse em ter esse álbum. Agora, se eu tivesse aqui o Carlinhos ia me encher de nomes, porque vou aproveitar, opa, foi por isso que eu trouxe isto. Se ele estivesse aqui, íamos já fazer aqui um roast que já ia ficar. Estou a beber aqui, está a ver, Carlinhos? Vou beber a aguinha porque estou a falar muito. Tu quando estavas aqui a ver cerveja, néria. Mas ele, panda, docinha está a água. Ai, meu Deus. Mas ele também, mesmo quando ele está aqui, está comigo, também não diz nada de jeito. Não foi preciso ele estar todo El Mariachi para isso acontecer. Vou trazer agora aqui outro álbum que eu recebi esta semana. E que já andava à procura dele há alguns anos, porque eu cheguei a ouvir isto nos inícios de 2000, depois deixei de ouvir e pá, nunca mais tive grande interesse. Há uns tempos atrás voltei a cruzar-me com ele no YouTube até, e achei piada outra vez, e tentei arranjar o álbum, só que esta edição já é uma edição que já estava a ficar um bocado cara, e deixei andar até conseguir apanhar aí um deal porreiraço. E estou a falar de uma banda que para muitos é considerada um bandão. Eu não tenho grande conhecimento da discografia da banda, mas a banda é Primordial. E este aqui é o Imrama, o primeiro álbum da banda de 1995, da Cacophonous Records, editora que albergava os Balsagotti e os Cradle of Filth desta vida nos seus inícios. E faz sentido que seja da Cacophonous Record, porque entra assim nesse black metal com alguma sinfonia, com muita melodia. E este álbum, pronto, Primordial, se é Primordial, ali naquela onda Celtic folk, é aquele gajo dos Vikings, ok? Também podia estar aqui no meio. Mas pronto, naquela onda Celtic folk, black metal, e eu gosto bastante deste álbum, mesmo que, pronto, estou a dar aquela minha parte, estou a baixar a guarda, pronto, mesmo. Estou a baixar a guarda agora, um bocadito. Pá, mesmo aquelas vozes limpas, que até nem que sou um gajo que está assim tanto, e aqui, como é que se chama o gajo que tem aqui o nome dele? O Nem Nayanga, que estes nomes cansados, o vocalista, que ainda está na banda, o gajo, acho que está toda a gente na banda desde 1991, tirando o baterista, portanto, pá, perseverança total, respect a este tipo de bandas que conseguem manter a malta. O Imrama, pá, primeiro, gosto bastante desta capa e acho que as reedições depois não fazem jus, pá, porque deixar de ter uma capa destas e fazer outro tipo de capas nas reedições não faz sentido nenhum, porque esta aqui consegue albergar totalmente o espírito
o espírito daquilo que é o álbum e do que consiste liricamente e mesmo instrumentalmente. A banda é irlandesa. Eles começaram com o primeiro nome, antes de serem Primordial, eram Forsaken. E eu tenho a ideia de já ter visto Primordial cá em Braga, Jota. Num Brácara, que até acho que tocámos com o Vai-te Foder na altura, até não sei se foi na altura quando estava a sair o Viciados no Degredo ou algo do género, já não me recordo. E há uns anos antes, eles, no Parque de Exposições, exatamente, e uns anos antes, eles tiveram para tocar num centro cultural, que era em Santo Adrião, num festival, sim, que era o Brácara Metálica, que era feito por um gajo daqui de Braga, que até tinha uma loja que era a Cripta, o Hugo, e ele chegou a fazer lá um festival. Tenho ideia que, mas Brácara Metálica. Veio o Sacred Scene cá a Braga, uma banda espanhola que era os Nemesis Divina, Bloody Tears de Guimarães, e os Primordial encabeçavam, tenho a ideia disso, mas só que eles depois acabaram por não tocar. Penso que também já passaram por Barroselas, não é? E acho que aqui em Portugal é uma banda que foi tendo sempre uma presença assídua. Tenho ideia que o segundo álbum da banda é um álbum mais completo e conceituado que este, que é o Journey's End. Eu, por acaso, nunca o ouvi, sou sincero. Acho este aqui o Imrama, que depois deste ato de deixar de ouvir Primordial durante muitos anos, tem-me sabido bem ouvir o álbum. Pá, é a idade, são os cabelos brancos, opá, não sei, também não posso estar sempre a ouvir barulho total. Pá, às vezes um homem também tem sentimentos, meu. Também tem sentimentos. Opá, pode não parecer da maneira como eu trato o Carlinhos, mas eu tenho sentimentos, cara. Pronto. E às vezes os meus sentimentos dão-me para isto, dão-me para ouvir Primordial do Imram. Após que desse lado há muita gente que gosta de Primordial. Devem ter, se vocês tiverem sugestões para outros álbuns de Primordial que acham que eu possa trazer ao de cima a minha sensibilidade, agradeço a sugestão, podem deixar nos comentários. Eles têm uma discografia bastante vasta, não é? Eu só conheço o Imrama de 95, portanto, os gajos com caralho depois têm mais de coisa. Também não vou ouvir tudo. Não vou, claro que não. Eu estou a dizer isto, vou ouvir este por causa da capa. Na verdade é isso. Curto bem a capa deste álbum, altamente. Está aqui um tolo no meio de umas runas, assim, um espírito. Oh, mano. Jesus. Depois é isto, depois levo estas coisas assim, não é? Fico a olhar para a capa, fico todo contente. Mas pronto, este aqui também tem sido uma das minhas descargas semanais, porque também eu arranjei há pouco tempo e tenho ouvido com alguma consistência. Tenho gostado bastante. Daqui a pouco deixo de ouvir death metal podre e vir só para estas cenas folk, celtas. Como é que era a cena que o Carlos falou no episódio dele? Os sueves, de uma sueva, pronto. Uma coisa que aconteceu cá em Braga. Daqui a pouco estou lá eu a beber hidromel. Não sei. Opa, a banda quando começou, aliás, tem uma curiosidade fixe. Quando eles se chamavam Forsaken, a banda começou e só faziam covers de Bathory e Venom. Portanto, depois passaram para estas coisas, assim, mais celtas, folk, com vozes limpas, com violinhas, estás a ver? Cenas para te tocar mesmo. Tu fechares os olhos, sentir, tá? Às vezes estou em casa, passa a Ana, até pensa ela, o que é que te está a dar, meu? Estás em depressão? Eu não, deixa-me estar, estou aqui com os meus pensamentos. E logo a seguir Repulsion. Eu vejo lá e acabou-se, não há cá sentimentos para ninguém. Maltinha, querida, bom, agora, próxima escolha que tenho andado a ouvir. Eu já tinha ouvido este álbum também no passado, não lhe tinha prestado grande atenção porque sou um burro, sou como um calhau. É verdade, e isto aqui tem que ser dito, e vocês me quiserem insultar, a caixa de comentários é para isso. Não há cá censuras aqui. Uma banda que já trouxemos cá ao podcast, quando falámos de thrash metal, salvo erro, trouxemos estes alemães Protector. E eu trouxe até, salvo erro, o Orm da Med, não sei se cheguei a trazer o Golem, não me recordo. O Golem, por acaso, é se calhar provavelmente o meu álbum favorito de Protector. O Orm da Med foi o primeiro álbum que eu ouvi de Protector, aliás, até nem sei se na altura disse isso, está aqui o meu colete da Patch, aqui a minha carcaça. Eu até arranjei primeiro o patch do Orm da Med e só depois é que eu ouvi Creator pela primeira vez na minha vida. Eu sabia que aquele era thrash metal, que era uma banda de caraças, mas era um bocado difícil.
na altura que dava para comprar álbuns pelo eBay americano, isto pá, em 2002, álbuns que pagava os portos, maninharia e não ficava nada na alfândega. E depois ganhei curiosidade para ouvir, como é óbvio, outras coisas de Protector. Mais à frente lá arranjei o primeiro EP, o mini álbum, o Misanthropy, o Golem, e depois lá fui ouvindo. Ouvi o Leviathan's Desire, o Shedding of Skin, e cheguei a ouvir este e eu tinha ficado na ideia que isto era um grande álbum. Apareceu uma oportunidade de o comprar e comprei a First Press do The Heritage, álbum de 1993 dos Protector. O porquê de eu ter trazido? Uma das razões foi porque também me chegou esta semana e tenho andado a ouvir com alguma consistência. A outra razão foi que fiquei bastante surpreendido pela positiva por causa deste álbum. Continua, claro, com toda a espinha dorsal em termos musicais de Protector, que sempre teve o seu trash-head bem definido, desde o início, portanto nunca foi aquela banda que, sei lá, como o Sodom inicialmente se poderia-se chamar aquilo Black Trash, e os Creator e os próprios Destruction, e depois evoluíram para um thrash metal mais clássico e com o seu cunho pessoal. Os Protector mantiveram sempre fiéis ao seu thrash dead, e este aqui, se calhar até eu considero mais dead thrash do que thrash dead. Este álbum, como estava a dizer, é de 1993, é de uma editora que eu por acaso não faço a mínima ideia, não a conheço, que é CNC, C, não faço a mínima ideia. E não é aquelas coisas old school, como muitos álbuns vinham com aqueles símbolos e propaganda do Stop the Madness. Este aqui é o Stop o Fascism, com uma suástica cortada. De antes vinham havia de álbuns alemães que vinham com as seringas cortadas do Stop the Drugs e cenas assim. Hoje em dia já não existem esse tipo de propagandas nos discos. Pá, e este álbum, além de ter uma produção mesmo altamente direcionada até mais para o death metal, também fruto da idade, que era em 1993, e nessa altura, como já falámos até no episódio anterior, estava a florescer e estava no auge o death metal, seja europeu, seja pá, em todo o mundo, é mesmo assim. Neste aqui, o artwork, como podem ver pela capa, é um desenho de 1340 do... Espera aí, vou tapar a cara. Bonamico Bufalmaco. Não sei quem é, mas a capa é altamente, não me foda, não é? Por acaso é muito fixe. Capão, isto aqui é capão. Capão, cada capão menor. Pá, sei lá, em vinil então deve ser uma capa, deve ficar mesmo fixe. Pá, é uma pintura, não é? Este álbum, já tinha aqui uma coisa que eu gostava de fazer uma relação com o álbum de Primordial, que eu não fiz, eu até tirei, porque o álbum de Primordial é de 1995 e foi lançado a 20 de setembro. E este aqui, o de Protector, é de 1993 e foi lançado a 20 de setembro também. Por isso, está aqui só uma ligação, só uma nerdice, pronto. Não é nada do outro mundo, mas pronto. Aqui neste álbum, da diferença para os outros álbuns que nós falámos quando foi o episódio de Thrash Metal, que falámos provavelmente, pá, já não me recordo bem, que isto é o 49º episódio do podcast, por isso, já é, está duro. O Carlos já nem bem, ele não paga. 49º, ninguém me paga para isto. Ele fica o Kenny por mim. Opa, também te digo uma coisa, para o que o Kenny diz, está bem melhor. Deixa estar ali. Agora tenho perdido. Quando nós falámos de Protector da última vez, falámos da fase dos anos 80, e nas fases dos anos 80 tinha um vocalista, que é o mais clássico da banda, que era o Martin Missy, que era o vocalista que gravou até o Orm da Med, e que agora penso que é ele que está novamente em Protector a gravar os últimos álbuns e a tocar ao vivo. Foi o primeiro vocalista, foi o Martin Missy. Depois, acho que é a partir do Leviathan's Desire, do mini álbum, entra o vocalista que fez a fase dos anos 90, que é o Oli Vivol, que teve até 1994, ou seja, este aqui é de 1993, portanto, foi o que gravou o Leviathan's Desire, o Shedding of Skin, e este, tendo que o Shedding of Skin
é só ele e um baterista, portanto é feito só por 2 pessoas. Este aqui é um trio e eu penso que recai muito sobre o vível da composição e é realmente um álbum muito bom de Dead Trash. Já nem digo Trash Dead, acho este aqui mais Dead Trash. Fiquei bastante contente de eu voltar a reouvir o álbum, a reencontrar-me com ele, porque posso pô-lo ali depois daquele trio Misanthropy, Golem e o Orm da Med, que é o mais lento de todos. Este aqui, se calhar, é o álbum que mais gosto de Protector a seguir. E não defraudou uma banda que viveu a fase difícil dos anos 90 em que o Death Metal e o Black Metal estavam no seu auge. E como nós falámos também da última vez, o Thrash Metal estava a cair a pique. E eles lançaram um álbum bastante consistente, agressivo, que nada fugia àquilo que estava a ser feito por outras bandas e gravados nos grandes estúdios como os Mori Sounds e isso. Portanto, para quem não conhece este álbum de Protector, já não digo a banda porque a banda é bastante conhecida, para quem não conhece este álbum de Protector, deem uma oportunidade porque não vão ficar defraudados. É realmente um álbum muito bom, extremamente competente e não sei se os Vegas vão ver isto ou outros promotores, era uma banda espetacular para irem a Barroselas porque foi sempre uma banda que se manteve no underground, não é? Apesar de ser uma banda bastante conhecida, não deu aquele pulo como as outras bandas de thrash alemãs, estás a ver? Portanto, era uma banda que acho que tem o espírito necessário para fazer parte de um bom festival underground cá em Portugal. E posso estar a cometer o erro de eles já terem vindo cá e eu não saber, mas que venham outra vez, se já vieram, porque eu gostava realmente de ver. Tanto Protector, The Heritage, 1993, First Price. Agora, vou ver aqui um bocado. Que isto era a falar sozinho, dá um secão, moço. Ai, Jesus. Ei, docinha está. Ainda vou ganhar girinos. Ai, que eu tenho batido. E agora? Próxima paragem. Vamos para Portugal. E eu agora, os 2 álbuns a seguir, quero agradecer ao ilustre Zé Pedro, que já o tivemos cá, dos Holocausto Canibal, e que tem a editora Larvai. Já falámos aqui sobre a Larvai várias vezes no nosso podcast, por causa de todo o bom trabalho, exímio trabalho que têm feito ao longo destes anos, essencialmente nas reedições, e não só, a oportunidade que dá a outras bandas de lançarem os seus projetos, os seus discos, e esta é mesmo a prova disso, que vou falar dos nortenhos Pastifer. Ravaging Fury, álbum lançado em 2025, álbum deste ano. Mas tem um álbum anterior, é isso. Este é 2025, que é o da Larvai, exatamente. É isso, não é? 2025, 5 de Abril, é isso? 5 de Abril de 2025. Ravaging Fury, Pacifier. Não sei se a malta já se cruzou com eles. A banda já anda aqui há muitos anos. Eu acho que a banda é para aí de 2000, se não é, deve ser dos inícios mesmo 2000, não é? É mesmo 2000, portanto, 25 anos de banda, que tive a oportunidade ao longo destas 2 décadas de ver algumas vezes Pacifier. Penso que a banda depois acabou por estar também parado algumas vezes. Posso estar enganado. Parado, quando digo parado, tipo é tocar ao vivo, até porque tem 25 anos. E o primeiro álbum da banda foi lançado em 2017, o Execration, não é? Execration Diatribes, em 2017, exatamente. Que também é um álbum bem porreiro, por acaso gosto mais do Ravaging Fury. E a banda, mesmo tendo trocado várias vezes de membros, pá, acho que também teve malta de Sonelão e outro tipo de pessoal aqui do Norte que também tem outros tipos de projetos, que tem outros projetos. A banda mantém-se fiel àquilo que acho que o único membro original é o Pedro. Tenho essa ideia, que é o Pedro que está, não é? É ele, não é? Pedro Silva. O único original da banda, penso que é mesmo o Pedro. E mantém-se fiel àquilo que quando a banda foi formada. Morbid Angel, Crisium, Rebellion, Death Metal Blasphemo. Está aqui completamente exemplificado neste disco. Quem gostar desse tipo de estilos, desse tipo de estilo Death Metal Blasphemo, rápido, mas com aquelas nuances à Morbid Angel, com aquelas partes meias lentas, cheias de feeling, está aqui o exemplo perfeito daquilo que se pode adquirir em Portugal. Pacifier, Ravaging Fury, a produção do álbum está extremamente bem conseguida, a execução impec, death metal como manda a lei. Um obrigado ao Zé Pedro porque
Foi ele que me induziu o álbum para eu ouvir. Por acaso eu nem sabia que tinha sido este álbum de Pacifier. Ele quando teve cá disse para ouvir o álbum, que o álbum estava muito bom. Não, tem toda a razão, está realmente um álbum muito porreiro. Para os promotores aí do país, se quiserem uma boa banda de death metal, às vezes não é necessário estar a ir lá fora buscar esse bandas para se pôr num cartaz, porque tem aqui uma banda com muita qualidade e este Ravaging Fury é um álbum que merece atenção da malta, por isso deem-me ouvidela, apoiem a metal nacional, porque isto também faz falta, não é só andar aqui a comprar first prices, também é bom dar aqui apoio a esta malta. E eu vou continuar na senda de bandas nacionais e da Larvai. Vou aproveitar e agradecer novamente ao Zé por causa da reedição deste álbum. Vou só dar aqui um jeitinho. E agora vou para um clássico intemporal nacional, que é o Abstract Divinity dos Tormentor. Álbum que inicialmente foi lançado pela Morgana Records em 1994, depois eclipse total, nunca mais houve reedições, quer dizer, houve uma reedição daquelas russas, aqueles bootlegs unofficiais, sim, houve porquê? E este aqui, peraí, agora quero dedicar este ao Carlinhos, já me estava a esquecer, porque ele é tão nabo, ele é tão nabo, porque ele teve a First Price da Morgana, pá, e este aqui, sei lá, a seguir ao Infected Ideology dos Gangrena, é capaz de ser o álbum mais caro que anda para aí para se encontrar, deve andar para aí acima dos 200 euros sempre, está a ver? E o Carlos teve um, e não sabe onde é que ele está. Pá, ele hoje em dia, se tivesse aqui, eu já podia ter comprado uma casa, vendia o álbum, comprado, não, perdeu a first price do Abstract Divinity, é isto. Quando ele estiver aqui, um gajo fala sobre isso, para ele justificar como é que se perde o Abstract Divinity. A Larvae fez aquilo que fez também com o Infected Ideologies dos Gangrena e fez uma reedição em 2024, assinalar os 30 anos de lançamento do Abstract Divinity. E opa, só tenho que agradecer isso, porque a First Price é realmente difícil de arranjar, eu não a tenho, e a reedição está muito boa. Pá, dentro tem fotos de flyers, tem informações sobre o álbum, está realmente espetacular. Acho que quem não tem a versão original, pá, enquanto está à espera de a arranjar como eu, fica extremamente bem servido com esta edição. Pá, agora vou dar, ele vai ficar contente, o Carlinhos, que ele sempre disse, eu agora vou citá-lo. Realmente ele tem razão, eu andei a ouvir com mais atenção o álbum e tem realmente muitas influências de Voivode, bastantes mesmo. Achei que, eu por acaso sempre gostei mais do EP, a demo e depois o EP, Dissolved in Absurd, que foi lançado em 1991, mas só que até acho que é um 7 polegadas, não é? Foi lançado pela Slime Records. Pá, mais podre um bocado, já claramente com toques progressivos, mas não tanto como o Abstract Divinity, mas já que lá obviamente que a composição já era uma composição bastante à frente. O Abstract Divinity é o pulo, a evolução de que se estava à espera da banda. Death metal progressivo, extremamente bem tocado, uma banda que de certeza absoluta que se estivesse numa editora diferente, como outras bandas, como os Grog, como os próprios, o próprio Conjuration dos Decayed, sei lá, se tivessem tido a hipótese de terem estado numa editora europeia, quando digo europeia, Portugal, Europa, não é? Não, mas pronto, uma editora fora de Portugal ou uma editora americana teriam tido um alcance muito maior do que tiveram, tenho a certeza absoluta, e o Abstract Divinity, sem dúvida que é o exemplo disso, porque tinham uma qualidade brutalíssima. A banda atualmente tem tocado, acho que eles deram uns concertos. Não sei se vão compor mais ou não, pá, se vão compor mais alguma coisa. Quem for aí amigo dos Tormentor ou se tiver informação, pode deixar aí na caixa dos comentários. Era altamente que fizessem algo novo. De certeza que ainda devem ter, pá, se tinham originalidade e a imaginação criativa para fazerem um Abstract Divinity, de certeza que ainda devem ter mais na manga para conseguirem compor outras coisas. Portanto, era brutal
que isso acontecesse. A banda, como estava a dizer, tem dado concertos, pelo menos, acho que deu pelo menos 2 concertos ou 3. Gostava de ver, não vi. Agradeço ao Zé Pedro por o esforço de conseguir pôr, passado 30 anos, a reedição do Abstract Divinity, e é um clássico intemporal português, nacional, portanto, é daqueles que fica ao lado dos Macabre Requiems, dos Dark Sides, do Evisceration, de Gangrena, Genocides, pá. Abstract Divinity, clássicozão. Se alguém tiver a First Price e quiser vender por 20 euros, eu fico com ela. Óbvio. Claro que fico. Foda-se. Agora vai ser uma nerdice minha. Pronto. Chegou. Este aqui veio com o Heritage dos Protector. É um gajo que já comprei alguns álbuns. Ele tem assim umas First Prices porreiras. E vale sempre a pena comprar porque o gajo toma bem conta das coisas. E agora, como eu tinha falado há um bocado de Messiah, que é uma edição que traz o Hymn to Abramelin e o Extreme Cold Weather. Eu nunca fui grande fã desse tipo de coisas, mas só que há álbuns que, como é o caso daquele, só foram lançados em vinil na altura, e as primeiras prensagens em CDs ou era split ou era os álbuns juntos. Neste caso em específico, é um split de 2 álbuns. E as bandas são Prophecy of Doom, que é o que eu vou falar primeiro, e Axe Grinder. Prophecy of Doom, o Acknowledge the Confusion Master, que foi lançado em 1990 pela Def Records. A Def Records, que era, sei lá, uma asa da Peaceville Records. E Prophecy of Doom, como podem ver, tenho 2. Yeah! Não, pá, eu já tinha este Prophecy of Doom, que é a reedição que foi lançada em 2022 pela Peaceville Records, é mesmo pela Peaceville, porque nunca houve uma edição em CD em que era só o Acknowledge da Confusion Master. A única edição que havia era do split com Axe Grinder. Portanto, a primeira que eu tive, comprei esta quando saiu em 2022, eu vou para lá ali de lado. Mas como sou um nerd e com alguns comportamentos obsessivos, fiquei sempre na cabeça, eu vou ter de arranjar aquela First Press que saiu com o The Rise of the Serpent Man do Axe Grinder. Pronto. Caiu-me na sopa, chegou esta semana com o The Heritage e finalmente tenho o split que saiu em 1990 da Def Records com Prophecy of Doom e Axe Grinder. Estão aqui os dois. Prophecy of Doom, vou começar por aí. Prophecy of Doom, banda britânica, teve uma duração, poderíamos dizer, curta, de 8 anos, para aí. A banda começou em 1988, acabou em 1992, lançou o Acknowledge da Confusion Master em 1990. Também fizeram aquelas Peel Sessions que os Napalm chegaram a fazer, né? Fez Napalm, Extreme Noise Terror, os Baltrower também fizeram. Chegaram a fazer umas Peel Sessions em 1990 e depois têm o álbum chamado Matrix em 1992. Como é que posso caracterizar o som da Prophecy of Doom? Que gosto mais de Axe Grinder. Também são bandas bastante diferentes no seu estilo. Perdão. Prophecy of Doom. Para quem gosta de Baltrower inicial, aquelas bandas como Sacrilege, que é aquele trash crust muito característico britânico, meio Napalm por vezes, portanto a banda anda ali no death, trash, stangecore, com algumas partes de grind, uma voz meio grunhida e volta e meia, uns gritos esquizofrénicos. Tem assim uns gritos meio esquizofrénicos com uns pitches e uns delays. Pá, a produção é assim meio podre, mas eu acho um álbum extremamente bem conseguido. E um álbum que passa ao lado. Olha, poderia ter sido daqueles álbuns underrated do último episódio. Quem não viu o último episódio, podem ver. Fica aqui a ideia. Por acaso podia ser desses álbuns, porque fala-se de tanta coisa que saiu de britânica, que é normal, não é? Como os Napalms, os Bolt Towers, imensas bandas desses estilos, os Carcass e isso. E os Prophecy of Doom, acho que tiveram um papel essencial, apesar de ter sido só em 1990 a saída do primeiro álbum.
mas faz uma fusão perfeita daquilo que era aquele crust-score que existia com os inícios do grindcore que estava a ver, que estava a ver em Inglaterra. É realmente um álbum altamente. Aconselho para quem gostar desse estilo e não conhecer, ouvir Prophecy of Doom. E agora vou passar para a segunda banda do Split, que são os Axe Grinder, com um clássico também intemporal para quem gosta do crust, essencialmente na onda de Amebix, da Amebix, Deviant Instinct, Hellbastard. Quem gostar desse tipo de crust, que não é aquele crust que depois ficou popularizado pelos Extreme Noise Terror, é aquela parte mais lenta, quase meia trashy. E este aqui é um clássico temporal dentro desse estilo, que é o The Rise of the Serpent Man, que foi lançado em 1988 pela Peaceville Records. Ambos saíram só em vinil, daí depois eu ter arranjado isto, porque a primeira vez que ouvi em CD foi assim. Tenho uma curiosidade fixe, o Rise of the Serpent Man. Quem não conhece a capa, pá, a capa é altamente, por acaso gosto mesmo bué da capa. E acho que o vinil é em gatefold, aqueles vinis que abrem. E aqui no CD, o que está dentro, na parte de dentro, é a parte do gatefold. Ou seja, não tenho a capa do Rise of the Serpent Man, mas tenho a parte do gatefold. Quem fez o gatefold e quem fez a capa do The Rise of the Serpent Man está descrito no álbum como Jeff Carcass, que foi o Jeff Walker dos Carcass que fez o artwork todo do Rise of the Serpent Man. A banda acabou por se expressar, esta banda que também durou bué de pouco tempo, durou pouco tempo, não é? Bué de pouco tempo, durou pouco tempo. A banda começou em 1986, acabou em 1990, ou seja, 4 anos, deixaram um legado de um álbum absolutamente genial e de construtivo para aquilo que foi a seguir a carreira de inúmeras bandas que têm como referência os Axe Grinder. Eles depois chegaram a fazer uma banda na onda de Voivode chamada Wartech, acho que era isso, porque existe uma edição depois do Rise of the Serpent Man, acho que é em Digipack, lá para os 2006, 2008, não sei bem ao certo, que traz o Rise of the Serpent Man e algumas músicas desse projeto que eles tiveram, que é a cena do Artec. Não tenho bem a certeza quando é que foi. A capa é essa capa até. Yeah. É essa cena assim. De que ano é que é isso? Para DJ 2006 mesmo. É isso. E o Artec era o projeto do pessoal de Axe Grinder. Por isso, quem tiver curiosidade, não acho grande piada ao Artec. Por isso, isto passa-me bem ao lado. Prefiro ter este que é o Real Deal 1990 da Def Records. Primeira vez que houve estes dois álbuns em CD, portanto, o Paulinho está aqui para representar, meu amigo. Pois é, quem sabe, sabe. E depois tem, e quem quiser, porque este aqui não traz as letras, o The Prophecy of Doom, a reedição de 2022, arranjem essa reedição, tem que ter as duas, porque a outra traz as letras. Por isso, é isso, dá para compensar os dois. Agora, vou deixar o passado lá atrás. Vou continuar num passado mais recente. É melhor assim. Mas vou deixar o passado lá atrás. Vou trazer aqui duas bandas. Uma já falámos dela algumas vezes, mas eu agora tive que trazer, que é para me gabar ao Carlos, que ele não sabe. Por isso é para me gabar aqui, porque para ele depois ver. Se ele vir isto, que eu nem sei se ele vai ver. Não é? Que eu nem sei se ele vai ver isso. Nós já falámos aqui algumas vezes numa editora que nós temos acompanhado e temos gostado bastante dos projetos da editora. Para mim já é um amor antigo, não é uma coisa só de há pouco tempo, de lançamentos há pouco tempo. Já sigo algumas bandas há algum tempo da editora, que é 20 Buck Spin, e a banda que vou trazer agora, que vou-vos mostrar agora, foi uma banda que lançou um álbum em 2018 e a banda chama-se... E esta aqui sei que o Zé Pedro da Larvae e da Holocausto conhece e também gosta bastante, que são os Scorched. E este álbum chama-se Ecliptic Butchery e tem uma capa brutal, que foi isto logo que me chamou a atenção deste álbum, porque curto bem a capa, que é pessoal todo desventrado, todo desbundado, numa maca, mas ao mesmo tempo tem jovens a serem abduzidos. Pá! A esquizofrenia do gore, não sei. É assim, é uma cena fixe.
Ninguém, não é? Uma pessoa olha para ali, aquelas luzes ali daquela cena, é tipo aquelas luzes que estás tipo, virado para uma maca, mas em cima tens OVNIs. Isto aqui é esquizofrenia total, tipo de alguém que está ali, opa, vamos misturar tudo. Vai haver um tolinho que vai gostar isto. E eu. E curti tanto, ele chamou-me logo a atenção e foi ouvir a banda. Scorched é uma banda americana, como se calhar a maior parte das bandas do catálogo da 20 Buck Spin. Lançaram o primeiro álbum em 2016, que é o Echoes of Dismemberment, não lançado pela 20 Buck Spin. Isso deu-lhes o bilhete para essa editora, para a 20. E este álbum é brutalíssimo, pá. O Eclipse Butchery foi lançado em 2018 e é mesmo um álbum extremamente bem conseguido de death metal. Death metal, sei lá, podia ali na onda de Cannibal Corpse antigo, Monstrosity, fazer cruzamento assim com bandas agora destas bandas mais recentes, tipo Disma, porque às vezes apanha ali um D-beat mais lento na onda de Disma, ou os canadianos Tom Mold. Acho que é tipo, e depois também tem assim algumas partes mais pesadas, mais lentas, sei lá. Olha, como uma banda que agora foi também para a 20 Buck Spin, com os italianos, os Fulci, ou até mesmo da Infitos, sei lá, às vezes, por vezes, estás a ver? Com uma produção extremamente bem conseguida, vozes guturais daquelas profundas, mesmo bravas como tudo, uma foto de banda death metal old school que podia ter sido para aí do Gimpetigo ou isso. Portanto, é aqui um cruzamento perfeito de death metal e um presságio que a 20 Buck Spin teria para a frente de um cardápio de bandas, um catálogo recheado de grandes bandas de death metal, todas elas bastante distintas uma das outras. Faz lembrar aqueles inícios dos anos 90 que todas as bandas tinham um cunho pessoal. Acho que a 20 Buck Spin está a conseguir isso, e esta aqui foi uma das que andou a abrir as portas para essa editora e é realmente muito bom. Uma surpresa que eu tive, este aqui por acaso comprei, veio com o The Messiah. Eu quando comprei este álbum, isto aqui é a First Press, e até acho que só há mesmo esta edição em CD, eu não fazia a mínima ideia que o álbum era duplo, tem 2 CDs. Não fazia mesmo a mínima ideia. Tenho o álbum, que é o Ecliptic Butchery, e o segundo CD traz a demo, a Scorched Demo, e traz também a Hymns to the Cellar Tape, For the Cellar Tape, acho que é isso. Não é? Disco 2. Que pronto, diz ali como é que é, Excavated for Evisceration, porque isso aí há uma compilação que traz as demos todas, está a ver? E é o que vem aqui no segundo CD. Não fazia a mínima ideia, portanto foi aqui um surprise motherfucker. Fiquei, não sabia mesmo, portanto tem muito mais conteúdo. Quem tentar arranjar esta versão é espetacular, aconselho vivamente. Tem letras, tem fotos, tem coisas lindas. Está muito, muito bonito, a capa é espetacular. A capa foi feita, tem que dar aqui o shout-out à capa, que foi feita pela Misanthropic Arts. Portanto, shout-out para a vossa esquizofrenia. Pá, não sei. Para uma maca, para as luzes do dentista e uns ovnis por cima. E o pessoal todo desventrado. E depois tem ali uns bichinhos lá atrás, parece um catulo. Opa, que nojo. Com aquelas luzes, com as cenas verdes todas Fulci. Parece tudo Lúcio Fulci ou do Romero, caralho. Está altamente. E depois umas tripinhas assim de lado. Opa, mas está fixe, já. Curto bem. Aquela gaja ali toda pendurada. Não, meu Deus. Dead metal como manda a lei. E depois a foto aqui do gajo que cabelo à frente da cara, tronco nu, parece que vai assar um frango. Ai meu Deus. Pá, Scorched, quem curtir as referências que eu disse, ouçam, é altamente, death metal sem compromissos, muito bem tocado, boa produção, boa capa, boas fotos. E se quiserem ter o álbum original, melhor ainda, porque traz o álbum e tem o segundo CD com toda a discografia que a banda teve, tirando toda a discografia antes dos álbuns, as demos, os EPs. Portanto, é altamente, vale a pena. Escolham isto e ouçam. Scorched. Agora vou continuar na saga da 20 Buck Spin e vou falar de um álbum que o Carlos já falou. Eu depois mencionei também. E agora vou mencioná-lo outra vez, que é para mostrar ao Carlos. Já tenho corpos ao falo, parolo. Tenha lá, corpos ao falo para ti, olha. Quero agradecer ao Vítor Ferreira
da Chaotic Therapy, que já fizemos também aqui algumas promoções para ele. Obrigado pelo teu apoio, Vitor, e obrigado por me teres arranjado este álbum. Se por acaso o Carlos falar contigo, diz que não consegues arranjar mais nenhum, que é para eu fazer inveja sempre. Tenho aqui Corpos ao Fall. Pá, Corpos ao Fall, o álbum chama-se Corpos ao Fall, lançado pela 20 Bucks Spin em 2025. Para mim, acho que vai ser difícil baterem este álbum. Para mim, provavelmente será o melhor álbum de 2025. Eu sei que ainda estamos em maio, eu sei, não atirem as pedras, sei que estamos em maio, mas em 2025, provavelmente este aqui será um dos meus álbuns, pá, um dos meus álbuns favoritos será certamente. Corpos ao Fall, americanos, Austin, Texas, banda que começou para em 2024, deve ter sido por aí. Os guitarristas eram de uma banda que eu também gosto muito, que é da 20 Bucks Spin, que era Cerebral Hot, e esta banda, os Corpos ao Fall, pá, quem acompanhou a demo de Cerebral Hot e os 2 álbuns de Cerebral Hot, certamente vai ouvir Cerebral Hot aqui, porque tem realmente muitos toques da banda, sei lá, os guitarristas são os compositores, logo é um bocado difícil de desassociar. Boa! É! Desassociar disso, tá a ver? De Cerebral Hot. Não. Mas acho que a banda deu um passo acima daquilo que era Cerebral Hot. Acho que está mais coesos até. As produções, eu gostava das produções de Cerebral Hot e aqui não eram más e eram bem conseguidas para o tipo de som que faziam, mas acho que aqui ainda está melhor. O som de baixo está impecável, o som da bateria está espetacular, as vozes sempre com efeitos, alguns pitches no ponto. Pá, o som de guitarra não tem aquele som de guitarra clean, mas tudo perceptível, mas ao mesmo tempo com um blend meio sujo que aquele deathcore deveria ter. Portanto, acho que eles conseguiram realmente ter aqui um bom cruzamento de death metal old school, feito agora em 2025. Para quem gosta da Autopsy, dos Demi Leak, até, sei lá, dos finlandeses dos Abhorrence, tem aqui um exemplo perfeito de death metal com temática gore, mesmo bem conseguido. A 20 Bucks Spin acertou outra vez. Portanto, só tenho que agradecer a essa editora. O artwork, como o Carlos já disse, até acho que ele disse aqui, tenho ideia disso, que até faz lembrar aquela capa alternativa dos Autopsy do Severe Survival. Eu, por acaso, gosto mais da capa da Autopsy que é parecida com o Scorched, que tem a cena do médico, que tem as luzes por cima, tem a maca, pronto. Está a ver? Mas pronto, esta aqui até faz lembrar isso. A capa foi feita, eu escrevi aqui, por uma tal de Katrina Monzon, uma tatuadora. Ela chegou a fazer capas para as capas de Cerebral Hot, foi ela que as fez, que são capas white fish, por acaso. Fez-me de uma banda que eu gostava de arranjar o álbum, que eu até penso que só tenho um álbum, que é os Disembowel, também uma banda recente de death metal, com a temática agora, gostava bastante de arranjar isso. E outra banda que também é bastante fixe, que é Mortal Wound, e foi a tal Katrina que fez a capa para essas bandas, e agora esta aqui para o álbum de Corpos ao Fall. Como eu disse, o Carlos também já disse, e custa-me mesmo, vocês não sabem como custa concordar com ele. Custa-me. Pá, admito aqui, não gosto de concordar com ele, eu prefiro estar sempre em discordância, sempre. Então, olha, pá, ainda por cima, o Álvaro de Pitch Black, disse que ficou todo contente porque o Carlos trouxe o álbum de Sepsismo. Olha há quantos episódios eu trago álbuns incríveis, meu. E vem-me dizer que é o álbum de Sepsismo. Oh, Álvaro, eu prefiro que me insultes. Eu prefiro ser insultado do que estar a dizer o Carlos trouxe um bom álbum, o álbum de Sepsismo. Não é por cima aquela, ninguém quer saber de Sepsismo. Diz ele que é um clássico underrated de Sepsismo, nunca ninguém ouviu. Só ele e o Álvaro. Fica aqui a última não, eu tenho ali outro para mostrar, mas o outro é mesmo só porque sim, pronto. Eu vou ter mesmo só porque sim. Fica aqui então, para mim provavelmente um dos álbuns que eu mais gosto, o álbum que mais gosto que saiu até agora e provavelmente o álbum que vou mais gostar até ao final do ano. Corpos ao Fall. E agora? Eu trouxe esse porque estava no meio do molho, nem era para trazer, mas trouxe. O mesmo vendedor que me vendeu o split de Prophecy of Doom com X Grinder e o de Protector
Já lhe comprei várias coisas e o homem, sempre que lhe compro alguns álbuns, ele oferece-me qualquer coisa. Desta vez, o que me calhou foi um regresso ao passado, que eu nem sei se é fixe ou se não é, por acaso, para ser sincero. Opa, aliás, eu lembro-me de ouvir isto, eu estou a falar do álbum de cover, primeiro álbum de covers dos Six Feet Under, o Graveyard Classics. Ele, quando chegou a encomenda, eu tinha este álbum lá. Graveyard Classics é um álbum só de covers, que tem covers desde a AC/DC, a Exodus, tem de... Mas, tem ali, ok. Tem de quê? Sabotage, tem de Black Sabbath, diz Deep Purple, tem Dead Kennedys, California Virales. Mas só que essa cover da California Virales não é a California Virales que aparece no Fresh Fruits for Rotten Vegetables, é a que aparece no Give Me Convenience ou Give Me Dead, é outra versão. Nardices, está a ver? In League with Satan, pronto. E eu acabei por trazer, ele estava lá no molho, que eu tinha separado estas coisas, essas cenas recentes que me tinham chegado, e eu acabei por trazer porquê? Porque este álbum deve ser para quê? 2001, Jota, consegues-me confirmar? 2000, 2001? 2000, pronto. Isto foi mais ou menos quando eu comecei a ouvir mais frequentemente metal. E eu lembro-me deste álbum, quando saiu, aparecer nas revistas todas especializadas da altura, inclusive na Riff, que era uma revista que eu gostava muito, e acho que lá teve uma cotação bem de fixe, estás a ver? Que era um grande álbum e tal, e alguma malta aqui de Braga chegou a ter o álbum, e depois um gajo andou a rodá-lo, e eu na altura até achava que era uma coisa espetacular. Depois até arranjei os primeiros álbuns, gosto bastante, o The Haunted, não é? O primeiro, que é bem de fixe. Pá, e é com uma grande equipa, não é? O Chris Barnes, que tinha acabado de ser de Cannibal Corpse, o Alan West que era do Obituary, o Terry Butler, que era o baixista de Dead, e não sei se o baterista também não era o baterista de Dead. Já não tenho. Tinhas ali Passo de Bandos, ó, vai lá. Caga ali no Galo, no baterista. Sim, sim, mas caga aí no baterista. Sim. Será? Não. Nasty Sabas. Então era Nasty. Pá, pronto, eu até tinha ideia que o gajo era Dead, já tinha passado por Dead, mas não. Pronto. E eu gosto bastante do Haunted, mesmo do Arpat, curto bué, e o Maximum Violence, são álbuns que eu gosto bastante. Pronto, e depois eles lembraram-se de sacar uns trocos e fazer estas covers. Eles depois têm um outro álbum de covers que é só da AC/DC, não é? O Graveyard Classics 2. Não tenho. Eu tenho a ideia que o Graveyard Classic 2 era só o Back in Black dos AC/DC. Não tenho a certeza, se calhar. É, não é? É isso, é. Pronto, sacar ali uns troquitos, o Chris Barnes foi deficiente. Fazer assim, bem que ele também está todo frito da pipoca, não sei. Mas eu já não ouvia isto, seguramente, pá, há 20 anos. Até foi fixe, meti-o a rodar, ouvi o álbum inteiro. Pá, acho que agora vou passar mais 20 anos sem o ouvir. Foi mesmo só fazer aquele revival, ouvir as covers, pá, até porque as músicas também não são, agora olhando bem, não são músicas que eu acho assim grande piada, muitas delas. Por isso, isto não é propriamente o Undisputed Attitude do Slayer, mas pronto, são bastante bem a ouvir isso. Até comentei isso com o gajo que me tinha vendido os CDs e me ofereceu. Disse: opá, já não vi este pai há 20 anos, obrigado pela oferta. Deu para fazer aqui um rewind na minha vida e lembrar-me de algumas coisas. Pá, as covers estão bem conseguidas, né? Pá, tem boa produção, estão bem conseguidas, tem ali a voz. O Chris Barnes ainda não fazia aqueles guinchinhos, aqui não faz muito aqueles guinchinhos que ele faz. Ele até já fazia uma cover acho que é no Maximum Violence, no álbum de 99 ou 98, já fazia uma cover de Kiss. Aí? Tenho ideia que já faziam aí uma cover não tenho, não. A War Machine, não é? Yeah. E está bem fixe, essa cover é bem conseguida. E esse álbum é porreiro, por acaso. Gosto bastante do Maximum Violence. Já não ouço a Wake Six Feet Under, mas ainda era porreiro. E depois a seguir a este lançaram aquele True Carnage, que até tem uma música com o Ice-T dos Body Count, com o rapper. Já não sei, One Bullet Left, não é? One Bullet Left. Com o Ice-T diz para aí 70 mil vezes motherfucker, parece o Samuel L. Jackson em todos os filmes que entra, que diz motherfucker para aqui, motherfucker para ali, tem bué. Portanto, este aqui veio por arrasto, ouvi uma vez esta semana, portanto, provavelmente não devo pegar nele. Não vou, pá, isto aqui, não tenho grande paciência para isto, mas fica pela nostalgia em casa, portanto.
vou encostá-lo aqui. E pronto, malta. Isto aqui foram as coisas que eu andei a ouvir nas 2 últimas semanas, tirando os vetos sanguis que eu já tinha dito e os expurgo, até porque também compro os álbuns, são as coisas que tento perder mais tempo. Isto não quer perder tempo, é ganhar tempo, na realidade, não é? Tento ouvir as coisas que realmente arranjo e tenho gosto em fazê-lo. Digam aí as vossas sugestões, o que é que acharam dos álbuns. Opa, façam a comparação com o episódio, com aquele gajo horrível com o Carlos, com o El Mariachi. Isto é que isso. O El Mariachi, que é que pareceu um anormal, ele trouxe nada de jeito. Ele vai ver isto, ele nunca mais na vida vai fazer. Olha, ou melhor, ou se calhar da próxima vez que ele vier fazer um episódio sozinho, já tem que ver com outro modo, que eu levei a fasquia. Eu agora estou aqui, isto aqui já é Champions League a partir de agora. Isto aqui já estão os playoffs, ele agora que se ponha fino. Neste aqui não é só meter o chapéu, pegar numa viola e achar que isto aqui é o Nirvana dos pobres, queres ver? Está certo. Não, e trazer conteúdo. Pronto. Pessoal, ficam aqui os Primordial para vocês ficarem naquela comigo. Vocês pensam que isto aqui é só ouvir crust e punk. Não. Volta e meia eu gosto de umas violinhas. Umas violinhas e umas vozes limpas. Mas tem lá por acaso, ali no Primordial. Há umas alturas que aquilo parece mesmo dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. Eu até fico na capa, olho mais baixo. Mas esses meus vizinhos começam a perceber quando não ouvir. E eles, opa, ele não quer que se anda a passar com o Paulo. Acabaram-se as barulheiras. Mas olha, malta, digam aí o que é que acharam das minhas escolhas. Pá, este aqui é um episódio sozinho, claro que eu estou a brincar com o Carlos. É mais difícil fazer um episódio assim, mas um gajo faz o que pode, que é para vos entreter desse lado e para vocês ficarem todos contentes. Portanto, é obrigatório a subscrição. Depois deste episódio, é obrigatório a subscrição. Tive-me a matar aqui, andei a treinar a semana toda, tipo, em frente a um espelho. E acredita que eu não gosto de reflexo, que eu vejo lá. Para isso, malta, já sabem. Comentem, falem aqui sobre as minhas sugestões. Se tiverem outras sugestões, digam também, como é óbvio. Bandas para nós trazermos aqui. Não se esqueçam que na próxima quarta-feira sai a segunda parte do report em Barroselas. A primeira parte já está disponível. Deem uma olhadela no nosso canal. Obrigado a todos por terem visto. Obrigado, Carlos, por me teres vindo. Por acaso até me senti bem sozinho. Tu não és boa companhia, pá. Não és mesmo. Juro que não és. Pessoal, estamos juntos. E Carlinhos, estamos juntos, meu puto. Até à próxima. Tchau. Este é o vosso caso!